Já encontrou alguém no Tinder? Venham, aproximem-se. O universo enigmático contará uma história para vocês. O encontro no Tinder que deu terrivelmente errado. Eu fui a um encontro no Tinder alguns anos atrás. Tudo começou relativamente normal. Nós nos encontramos em um restaurante agradável, no centro para jantar. Ela era ainda mais bonita pessoalmente. Conversava que estava fluindo. No entanto, não demorou muito para eu perceber que ela era uma pessoa super privada. Por exemplo, ela não me disse seu sobrenome, onde trabalhava, nem disse nada sobre sua família. Ela deixou claro que estava se protegendo. Honestamente, não há culpa. Dei os ombros e a data continuou. Ela se interessou muito pelo fato de eu estar no seminário estudando para ser pastor. Isso foi legal, porque geralmente isso é um fator decisivo para a maioria das mulheres, pelo menos na minha experiência. No final da nossa refeição, ela confessou algo para mim. Eu tenho algo a lhe dizer, disse a moça, mas por favor, não pense que eu sou louca, maluca. Eu me preparei para o que ela estava prestes a dizer. Ela explicou que recentemente se mudou para um novo apartamento. Ela morava sozinha, o que também era uma coisa nova. Embora não conseguisse identificar, estava convencida de que havia uma presença de natureza sinistra e paranormal em seu apartamento. Mal dormia desde que se mudou, porque estava atormentada por pesadelos constantes e ocorrências estranhas. Eu podia ver o medo e a exaustão em seus olhos. Ela parecia bastante sincera. Eu posso dizer que você é um cara legal, disse ela. Ela elaborou que eu parecia confiável e tinha uma presença calmante. Eu sei como isso soa, mas você poderia voltar para casa comigo esta noite? Honestamente, eu estou com muito medo de voltar lá sozinha. Eu não estou procurando sexo. Fiquei realmente surpreso com isso. Não é todo dia que me pedem para passar a noite com uma mulher bonita que acabei de conhecer. Eu imaginei que ela estava dizendo a verdade, ou ela escolheu uma maneira realmente estranha de iniciar o sexo. De qualquer maneira, a noite seria interessante. Conversamos um pouco mais e eu concordei em passar a noite com ela. Eu a segui para casa e quando entrei no apartamento dela, fui imediatamente atingido por más vibrações. Havia apenas algo ameaçador naquele lugar? Sim, havia. Eu sentia isso. Eu não queria assustá-la, então guardei esses sentimentos para mim mesmo. Fiz uma oração rápida e a segui até o quarto. Ela não estava brincando sobre o sexo. Tentei a sorte, mas fui recebido com uma rápida rejeição. Nós não nos beijamos, nós não nos abraçamos, nem um pouco, nada mesmo. E então, nós adormecemos. Fiquei ali por um tempo na escuridão silenciosa, perdida em pensamentos. Algum tempo depois, eu 100% vi alguém andando pelo corredor do lado de fora do quarto. A porta estava fechada. No entanto, eu não conseguia ver nada. Eu estava definitivamente assustado, mas minha curiosidade tomou conta de mim, então fui investigar. Abri lentamente a porta, olhei para a esquerda e depois para a direita. Nada. Desci as escadas para verificar o resto do apartamento. Nada.
Subi as escadas para verificar o banheiro e o quarto de hóspede também nada. Quando saí do quarto de hóspede do outro lado do quarto, do meu acompanhante, olhei para a esquerda e para a direita novamente. No final do corredor, vi um corpo humanoide preto, parado ali perfeitamente imóvel. Eu fiquei assustado. Era quase como uma sombra, mas eu pude discernir que era uma figura tridimensional. Esse número era grande em estatura. Não tem como ter sido um encontro normal. Olha, esse humanoide era aproximadamente quase 5 metros de altura. Corri de volta para o quarto do meu acompanhante. Para meu horror, ele não estava na cama onde eu a deixei. Chamei o nome, mas não houve resposta. Eu tinha acabado de andar por todo o apartamento, então literalmente não fazia sentido para mim que ela não estivesse lá. A cama estava baixa no chão, então ela não podia estar embaixo dela. O armário também foi aberto, estava cheio de caixas, então eu sabia que ali também não estava lá. A janela estava fechada, além do segundo andar. Era como se ela houvesse desaparecido. Peguei minha carteira, chaves e telefone e saí correndo do apartamento e imediatamente a figura sombria se foi. Eu pulei do meu carro e me afastei. Eu nunca mais tive notícias da moça. O perfil do Tinder foi excluído no dia seguinte e ela nunca respondeu a nenhum dos meus textos. Até hoje não tenho ideia do que aconteceu naquela noite. Eu também nunca voltei para o apartamento dela, principalmente porque sou horrível com instruções e ela morava na próxima cidade. Essa foi facilmente uma das coisas mais terríveis e inexplicáveis que já experimentei na vida.